Nós vamos hoje estudar uma palavra, compartilhar dessa palavra, que está no livro de Jonas. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, ligassem elas. Hoje teremos um texto expositivo. Vamos pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós e Ele possa nos orientar um pouco mais sobre a sua santa e poderosa palavra. Pessoal, antes de ler esse livro, eu gostaria de falar para vocês sobre o livro de Jonas e sobre Nínive, essa cidade que nós já ouvimos tanto falar, mas às vezes não entendemos o porquê que Jonas não quis pregar para Nínive. A cidade de Nínive era uma cidade muito cruel e sanguinária. Era uma cidade que ela não adorava a Deus, e ela adorava um outro deus chamado Dagon. É um deus peixe. Todos acham às vezes que é coincidência, né? Deus mandar um peixe, levar um profeta para pregar uma cidade que adorava um peixe. Essa cidade de Nínive, ela tinha suas guerras com Israel, Jerusalém naquela época, né? E elas não só matavam os homens acima de 12 anos, mas com crueldade ela matava, ao ponto de pisar na garganta do homem e puxar a sua língua para que ele morresse. Estrupavam as mulheres e as crianças pequenas eram colocadas dentro de cestos, levado para Nínive, levada até um alto de uma montanha e jogada como sacrifício ao deus Dagon, um deus com um D minúsculo. Aí vocês vão entender um pouco da revolta de Jonas, o porquê que ele não queria ir lá. Um povo mau, um povo ruim. Então Jonas queria que Deus destruísse, como Deus destruiu alguns outros povos, Sodoma e Gomorra. Você vê que Deus desceu fogo sobre aquela cidade, consumiu todas elas, criança, adulto, animais, todos pereceram. Mas aqui nós vamos aprender que não só Nínive precisava de mudar o seu pensamento, mas Jonas também. Eu até peguei o significado do nome Jonas. Em hebraico, mesmo raiz de origem, o nome Iona, que significa pomba. No contexto religioso, a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Olha só, Jonas tinha este nome, porém um coração duro. Ele queria que a cidade de Nínive fosse destruída, acabada. Eu gostaria que nós lêssemos agora o texto, capítulo 1 e o capítulo 2, para entendermos um pouco a palavra de Deus. Amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Um ponto aqui, pessoal. Do mesmo jeito que o Senhor fez com Sodoma e Gomorra, a maldade daquela cidade subiu até o Senhor, subiu também aqui contra Nínive. Continuando o texto, verso 3. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam a cada um ao seu Deus, e chamavam no mar e jogavam no mar as fazendas, e jogavam no mar as fazendas, que eram tipo pesos que eles estavam transportando. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia num sono profundo. E o mestre do navio, chegando-se a ele, disse: que tens dormindo?
levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lançarmos sorte, para que saibamos por que causa nos veio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por que razão sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então estes homens se encheram de grande temor, e lhes disseram: por que fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhes tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei, por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais contra ele. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar e a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, oferecendo sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou-se, pois, o Senhor um grande peixe para tragar a Jonas, e este Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Glória a Deus até aqui. Pessoal, sobre essa história, muitos pensam que é uma historinha que Jesus contou de um peixe que engolia Jonas. Você vê que tem desenhos, né, que fala referente de um grande peixe engolindo Jonas. Mas é muito sério o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E o que acontece? O próprio Jesus Cristo, ele cita Jonas. Eu gostaria de ler com vocês, lá em Mateus 12:40, caso vocês não queiram abrir, eu vou ler. Diz assim, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus aqui estava afirmando o que aconteceu com Jonas, aconteceria com ele. Então essa não é uma historinha qualquer. Isso é um fato que aconteceu, uma realidade. E às vezes a gente não acredita nas coisas, por ser coisas tão difíceis de acontecer diante dos nossos olhos. Um peixe engolir um homem, passar 3 dias e 3 noites e esse cara não morrer. Mas para Deus nada é impossível. Não há nada impossível para Deus. Está escrito em Lucas 1:37. E eu queria falar para vocês essa história, porque muitos às vezes acham que Jonas era o cara. Jonas, por ser profeta, tinha um brasão de profeta, ele já estava salvo. Porém, o que a Bíblia nos ensina é que o coração de Jonas ainda não estava salvo. Ele tinha uma escola, vamos dizer assim. Alguns estudiosos dizem que Jonas, ele veio da escola do profeta, como é que se esconde na caverna, gente? Elias, desculpa, perdão. Jonas veio da escola de um profeta duro, de um profeta que pregava sem medo. Alguns estudiosos falam que, se nós procurarmos em 1 Reis 17:18, nós vamos ver falando sobre Elias orando a Deus para que venha chuva sobre aquela terra. E um menino
ele pede para o menino olhar para ver se ali realmente estaria vindo a chuva que ele esperava. E o menino por 7 vezes foi lá e não viu. Porém, na 7ª vez, ele viu como uma mão pequena de homem. Quem já conhece essa passagem sabe. Dizem que este menino era Jonas, o filho daquela viúva de Sarepta, que está também em Reis 17, do 8 em diante. Aquela viúva de Sarepta que chega Elias e pede um bocado pede para ela fazer um bolo e o primeiro pedaço dele. Aquele menino que morre, dizem que é Jonas. Olha só da onde veio Jonas. Ele tinha pessoas realmente que serviam a Deus, um Deus vivo. Porém, o coração dele ainda não tinha se convertido a Deus. E nós às vezes achamos, só porque estamos na igreja, nós já servimos a Deus. Mas o nosso coração não está disposto realmente a mudar como Deus quer que a gente mude. Eu gostaria de continuar aqui. Vamos ler o capítulo 2. Hoje nós teremos um prazer de quem não leu um livro da Bíblia ler, porque é um livro tão pequeno e tão poderoso para nos orientar a mudar todos os dias. Deus, quando eu estava orando e estudando sobre essa palavra, que o pastor deu o privilégio, o prazer de comentar um pouco com vocês, Deus mudou mais um pouco a minha vida, e eu vi dentro de mim quão mal eu sou ainda, o quanto eu preciso melhorar para alcançar realmente a estatura de um varão perfeito, realmente ser um homem de Deus, não um homem religioso, não um homem que vai à igreja nos domingos. Vamos ler capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas aqui está comparando aquela situação que ele estava no ventre de um peixe, como ele estivesse no inferno já. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas enrolaram na minha cabeça. Eu desci até o fundamento dos montes, os ferrolhos da terra me cercaram, sobre mim para sempre. Mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrarei do Senhor. Entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu ofereci sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, Jonas ao peixe, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Ponto aqui. Jonas orou a Deus, arrependendo-se do que estava sendo feito, a sua rebeldia. Deus está dando uma ordem para ir para um lugar, ele ir para o outro. No ventre do peixe, ele começa a dizer a Deus, ali, pedir a Deus, sabendo que Deus ouviria o seu clamor. E ele disse ali a Deus que ele realmente faria da forma que Deus estava mandando, praticamente isso. E aí Deus dá ordem a esse peixe para cuspi-lo onde ele deveria ter ido. Mas eu gostaria de pontuar a cada um de nós aqui. Nós olhamos para esse cara rebelde, fazendo a vontade dele e não a de Deus, mas eu gostaria que nós olhássemos cada um para dentro de nós. Olhe para dentro de você e pergunte à sua alma se realmente o que você está fazendo, da forma que você está andando, o que você tem feito diante de Deus, é a vontade sua ou é a vontade de Deus? Muitos acham às vezes que esse peixe, ele veio simplesmente para levar Jonas até lá, mas não. O peixe veio realmente para trazer a revelação a Jonas que Deus
é poderoso e não há quem possa contra ele. A sua vontade tem que estar debaixo da vontade de Deus. Às vezes eu me pergunto se o que eu estou fazendo realmente é da forma certa. Eu estou sendo um bom marido? Será que eu estou sendo... Porque Deus, Ele me deu uma ordem para cuidar da minha esposa. Eu estou sendo um bom pai? Deus me deu filhos e me pediu para que cuidasse dele. Às vezes não tenho paciência com eles. Às vezes sou uma pessoa até um pouco rígida demais. Mas porque eu quero o bem. E às vezes eu pergunto: Senhor, será que eu sou esse pai que o Senhor me pediu para ser? Sou esse esposo? Será que as mulheres que estão aqui podem dizer: será que eu sou essa esposa? Será que eu sou essa esposa submissa primeiramente ao Senhor? Aos que estão solteiros aqui, será que tem sido submisso ao Senhor ou ao mundo? Da forma realmente que tem que ser? Jonas, quando entendeu que o que ele estava fazendo era errado, ele estava no fundo de onde ele poderia ter chegado. Eu já passei por tantas coisas. Às vezes eu perguntei para Deus: Deus, será o que eu estou passando é realmente necessário? É necessário eu passar por isso? Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não se agrada com isso. A Bíblia diz que não há prazer em Deus ver a morte de um ímpio, cara. Imagina nós que somos filhos, se nós se arrependermos todos os dias e voltar a Deus os nossos pensamentos, eu acredito que Ele é misericordioso para nos perdoar, como aqui Ele fez com Jonas. Vamos ler o capítulo 3? Agora Jonas chega em Nínive. Agora Jonas chega onde Deus tinha mandado ele chegar antes. E aqui diz: Jonas prega para Nínive. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo... Ponto aqui, pessoal, 1 minuto só. Quantas pessoas nós já vimos Deus agir com uma só palavra? Com Moisés, ele diz para Moisés ferir a rocha. E porque Moisés não feriu a rocha do jeito que Deus quis, Deus deu a segunda chance para Moisés? Não deu a segunda chance. Deus disse: porque fizesse dessa forma, verás Canaã, mas não pisarás nela. Mas com Jonas ele deu a segunda chance. Quantos de nós já passou de segunda chance com Deus? Deus está pedindo uma coisa, e já é a terceira, quarta, quinta vez que Ele está pedindo, e nós virando as costas para Ele, indo para um lado contrário ao que Ele tem pedido. É sério o que está acontecendo. A repreensão de Deus não era para Nínive exatamente. A repreensão era para os filhos que estavam em casa, para Jonas. Rebeldia, Jonas dentro de casa, cara, e querendo fazer o que ele quis fazer. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Deus já tinha colocado dentro dele o que ele deveria fazer. Mas vamos lá. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia. Olha só, a cidade de Nínive, para você cruzar de ponta a ponta, era 3 dias no mínimo de caminhada. Jonas conseguiu fazer o percurso em 1. Porque ele é bom? Não, porque ele ainda está virado dentro dele, e nós vamos ver. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda em 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de saco, e desde o maior até o menor, porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, e levantando-se do seu trono, tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre cinzas. Aqui você vê arrependimento
do povo, principalmente de um rei, o cara que era o cara, ele que mandava, ele fez logo em primeira vez. Ele ouviu a palavra do Senhor e ele tirou as suas vestes. Nós às vezes não tiramos, não nos humilhamos diante de Deus, mas queremos fazer da nossa forma. Glória a Deus. E fez uma proclamação que divulgou em Nínive por mandado do rei, dos seus grandes, dizendo: nem homem nem animais, nem bois nem ovelhas provém coisa alguma, nem nos seus pastos, nem bebam água. Mas o homem e os animais estarão cobertos de sacos, e clamarão fortemente a Deus, e converterão cada um do seu caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Aqui quando fala que Deus se arrependeu, ele não teve arrependimento humano, de dizer assim, olhar para aquilo e falar assim, ai, puxa, eu ia fazer errado. Deus não erra. Se ele tivesse feito, mesmo assim ele estaria coberto de razão. O que aconteceu foi que ele se entristeceu. Ele teve compaixão daquele povo. Não arrependimento como nós. Não arrependimento como devemos ter todos os dias do pecado nosso. Deus não se arrependeu desse jeito. Deus olhou para aquela humanidade e teve compaixão dela. Ele teve misericórdia dela, como ele teve de mim quando eu estava no mundo. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Um grande homem, ainda vivo, Augusto Nicodemos, ele diz uma frase que é muito verdade porque é Bíblia. Ele diz que a salvação é como um batente, uma porta onde tem duas placas, uma de um lado e outra do outro. A da frente está escrito assim, ó: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O homem pensa que foi a vontade dele própria, que foi até Deus. Porém, quando ele passa esse batente e olha para o outro lado, está escrito assim, ó: nenhum virá a mim se não for trazido pelo meu Pai. A obra não veio do homem, a vontade não veio de nós, mas sim esse Deus colocou dentro de nós, o miserável homem que eu sou, para que eu tenha ido até Ele. Porque muitos acham que eles que foram até Deus, porque eles são bons, porque eles entenderam o quão seria bom eles servirem a Deus e agregaria as coisas. Peraí, eu já tenho um carro, se eu servir a um Deus que é todo poderoso, eu vou ter 3. Se eu vir para Deus agora, poxa, então as minhas coisas vão aumentar, mas com uma visão diferente, sendo que não foi ele que foi a Deus por vontade própria, mas sim Deus o trouxe até ele. Isso foi palavra de Jesus. E aqui nós podemos ver que quando Jonas vai pregar para Nínive, ele não tem misericórdia. Qual é a pregação de um profeta? A pregação de um profeta de João Batista era o quê? Arrependa-vos, não é isso? Arrependimento. Quem sabe Deus não vos perdoa. Agora eu quero perguntar para vocês, qual seria a pregação nossa diante de um povo errado? Pensa um pouco comigo. Uma pessoa, ou um grupinho, ou uma família que você conhece, que o coração é mau, que o coração é duro, que o coração não é voltado para o Senhor, que ele já te maltratou, e Deus tem mandado você pregar para ele, e você tem dito não. Ou quando você prega, é uma pregação de inferno. Você vai para o inferno. Você não tem misericórdia das pessoas, mas quer que Deus tenha misericórdia de você. Quantos de nós aqui não falamos essa palavra? Bandido bom é bandido morto. Eu falei várias vezes. Misericórdia, igreja. Misericórdia. Será que se Deus me olhasse quando eu era do mundo dessa forma, eu estaria aqui? Fábio bom é Fábio morto.
tenha misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos de coração, porque esses verão a Deus. Será que nós temos misericórdia do nosso próximo? Porque é fácil nós amar aquele que nós vemos, porque nós estamos vendo, mas sempre é voltado para os mais próximos. Eu consigo amar a minha irmã, eu consigo amar a minha mãe, eu amo meu filho. E agora, é aquele que te afrontou, e aquela pessoa que você não vai muito com a cara dela, será que você consegue amar? Será que você consegue perdoar o que ele fez contra você? Você consegue perdoar? Você pode olhar para você mesmo hoje, analisar a você e ver alguma pessoa que você ainda não perdoou, porque você acha que a ira de Deus deve cair sobre ela. Olha que Jonas pregava: em 40 dias vocês morrerão. Aí ele passava um pouquinho, encontrava outro irmão: em 40 dias você vai morrer. Aí ele andava mais um pouco, ele chegava em outra casa, abria umas janelas para ele e ele dizia: 40 dias, hein? Vocês vão morrer. Não tinha arrependimento, pregação de arrependimento, misericórdia na pregação de Jonas. Porém, o povo ouviu e creu. O povo ouviu a pregação de um pastor, duro às vezes, e acreditou, porque a palavra de Deus, ela é dura às vezes, mas ela tem misericórdia, gente. Eu sou uma das pessoas que mais gosto da palavra dura. Sempre que eu vou ler a Bíblia, eu tento procurar uma palavra de exortação, uma palavra que me corrija, uma palavra que me mostre quão ruim eu sou, quão mal eu sou, porque eu gosto da correção. Mas muitos que estão aqui, eu acredito que não gostam. Se você começar a ser confrontado, você não vem mais domingo. Se a palavra de Deus que está sendo pregada no púlpito, ela não está te agradando da forma que você vai ter bênção, que você vai ter vitória, que o seu casamento não vai ter briga, você vai embora. Você quer buscar uma igreja que tenha campanhas de como ganhar coisas, prosperidades, como ser bem sucedido, como ser bem no casamento, como tratar os filhos bem. Isso é bom? Não é mal. Que hipócrita seria eu de falar que eu não gostaria de ter um carro bom, ter filhos obedientes, saudáveis, uma esposa amigável, que não há briga no casamento, que gostaria. Mas isso não é tudo. Não é tudo que Deus tem para nós. Nós temos conhecido tantas pessoas, pastor. Eu tenho conhecido tantas pessoas que têm um título de crente de 20, 30 anos, mas o seu coração ainda não creu verdadeiramente. Eu tenho conhecido pessoas que têm mostrado para mim que é um ministério que ele serve, ele é fiel. Eles não deixam de ofertar, pastor. Davi, eles dizimam todo mês. Eles, sabe o que eles fazem? Eles constroem casa do seu irmão, do ministério. Eu comprei um terreno lá em Jandira e estava construindo, Ezequiel. Aí eu conheci um casal de frente, cara. E eu estava conversando com eles, ele falou: você é crente e tal? Eu falei: sou. E ele disse: nós também, nós somos de uma igreja. E disse o nome da igreja. E ele disse assim: olha, está vendo essa casa? Essa casa foi construída pela igreja, pelos irmãos da igreja. É bonito isso? É. Mas onde está o coração? Está em só fazer para que os outros vejam? Ou está sendo feito realmente porque vem de dentro? É o que o pastor tem falado. Já está dentro de você ajudar o próximo. Ninguém está te obrigando. É isso que a gente tem que ver. Olha, a igreja faz isso só para os membros. Peraí. Então é uma religião errada, porque é feito somente para quem te agrada. Não é verdade? E para quem não te agrada? E você ofertar a quem realmente não merece, ajudar o que não merece. Aquela pessoa que fala só não para você, mas num dia que ela pede sim, você responde sim. Não é isso? Nós respondemos sim. As pessoas que dizem não para mim, eu digo não para elas também, porque eu sou mau. Uma pessoa, quando me confronta, eu fico guardando no meu coração um dia que ela vai precisar de mim, porque ela vai ouvir também da mesma jeito. Olha cá, Jonas, o coração dele é assim. Vamos entrar agora no capítulo 4, para a gente entender um pouco mais sobre esse homem. Eu acho que eu já estou quase chegando.
ao fim. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Ressentido por quê? Porque Deus ouviu o jejum do ímpio, que era para ele. Peraí, mas o ímpio também jejua? Jejua. O ímpio também se arrepende? Se arrepende. Só que o ímpio não sabe de uma coisa que a igreja sabe: que quando ele se arrepende, ele deixa de ser ímpio e passa a ser filho. Glória a Deus. Você está entendendo? Amém. Quando a gente entende e se arrepende, cara, a gente deixa de ter uma vida errada e começa a fazer certo. Mas porque sou bom? Não. Porque esse Deus me revelou isso. Amém. E orou o Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que tu és Deus piedoso e misericordioso e longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas estava dizendo: está vendo porque eu não preguei para aquele minha família? Está vendo porque eu não tive amor com eles? Está vendo por que eu não disse sobre o Senhor? Porque eu sabia que o Senhor iria se arrepender e não iria vir a justiça sobre eles. O coração de Jonas queria a maldade contra aquele povo. Não era isso que Deus estava tentando ensinar para Jonas. Deus estava tentando ensinar para Jonas que o coração dele deveria ser semelhante ao do Pai. O seu coração, profeta, tem que ser igual ao do Senhor. O seu coração, pastor, pregador, músicos, tem que ser voltado para o Senhor. Não igual eu quero ser, porque o meu coração é mau. A Bíblia diz que o nosso coração é corrupto e enganoso. Quem o conhecerá? E a palavra do Senhor vem dizendo que eu, o Senhor, esquadrinho os vossos pensamentos, esquadrinho o teu coração. Ele sabe, antes que a palavra chegue à tua boca, eu já sei. Esse é o nosso Deus. Peço-te, pois, ó Senhor, tire minha vida. Por que, Senhor? Porque é melhor que morrer do que viver. É melhor eu morrer do que ver o Senhor perdoando esse povo. Olha isso, cara, profeta. É melhor eu morrer do que o Senhor perdoar eles. Nós temos alguém para nós perdoarmos? Faça hoje, não deixe para amanhã não. Olhe para dentro de você e diga: poxa, o que ele fez comigo não foi tão grave quanto a minha ofensa a Deus, e ele me perdoou. Por que eu não procuro aquele que me ofendeu, aquele que eu não estou falando, e peço perdão a ele, e me reconcilie com ele, para que o Pai que está no céu possa também me perdoar? Glória a Deus. E viva o Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. E disse o Senhor a Jonas: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Jonas ainda estava ali expectativo, esperando a destruição de Nínive. Peraí, eu vou me sentar aqui e eu vou ver, porque eu vou ver fogo cair do céu, como está escrito em Gênesis, que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Eu vou ver com meus olhos a destruição. Será que é isso que Deus tem realmente colocado no nosso coração? Uma pregação de destruição? Uma pregação realmente que as pessoas não se arrependam? Uma pregação realmente que não há mais como voltar atrás? Que não há como Ele perdoar? E fez o Senhor Deus, verso 6, tá? do capítulo 4. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboeira. Olha lá, Jonas agora mudou, meio bipolar. Agora ele ficou contente por causa de uma árvore. Ele olhou para a árvore e começou a ficar contente, cara. O cara estava agora mesmo amaldiçoando a sua vida, amaldiçoando todos, e agora ele fica alegre por causa de uma pequena árvore que nasceu. Você vê o coração dele, a atitude estava direcionada errada.
Ele poderia ter alegria em ver que o Senhor não ia destruir e perdoou o povo. Mas Deus enviou um bicho. Olha lá como Deus trata. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboeira, e esta se secou. Deus matou a boboeira que Jonas tinha se alegrado. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou a toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. De novo ele amaldiçoando. Quantos de nós às vezes passamos por um probleminha? Melhor morrer. Puxa, cara, você tem tanta coisa ainda para fazer para Deus nessa terra, e você está amaldiçoando a sua vida. Se você vê a alegria que há em uma pessoa que realmente pode fazer tudo, tem todos os seus movimentos, porém ela não agradece. Quem viu aqui o status da Gisele, da minha esposa, ela colocou a Emanuele levantando a cabeça. O pastor viu? Gente, você pode falar, mas uma criança normal levanta a cabeça. Isso, normal. A Manu não é ainda normal. Eu creio que será, porque a cura da Manu será como a luz da aurora. É o que eu creio. Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Eu creio assim. Por isso que Deus me molda todos os dias. Então Deus disse, verso 9: então Deus disse a Jonas: é acaso razoável que assim te ofendas por causa da boboeira, Jonas? Você está tendo misericórdia de uma árvore, de pessoas. Você está tendo misericórdia de um objeto, do seu carro, mas não tem misericórdia das pessoas. Você tem misericórdia dos seus bens, mas do teu próximo você não tem misericórdia. Que essa palavra ela venha falar com nós, que a gente mude. Sabe por quê? Porque realmente Deus quer salvar a todos, mas se o nosso coração não se converter a Ele, não há salvação nisso. E não há prazer em um pregador dizer: vocês vão para o inferno, porque não há prazer a Deus em ver o seu filho condenado. E disse o Senhor: tivestes compaixão da boboeira, na qual não trabalhastes, nem fizestes crescer, que nenhuma noite nasceu e nenhuma noite pereceu. E não hei eu ter compaixão da grande Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e muitos animais, até dos bichos o Senhor está tendo misericórdia, e nós não temos essa misericórdia. Eu tenho uma família, vou falar um pouquinho só aqui, eu tenho uma família que me odiou durante a vida inteira. Eu tenho um tio que disse para o meu pai que eu estava usando droga, que eu estava fumando maconha, quando eu não estava. Eu tinha 12 anos, eu tinha a idade daquele meu filho mais velho. Eu não estava. Ele estava fazendo isso para que o meu pai me matasse. Ele fez contra mim isso para que o meu pai tivesse ódio de mim. E eu escutei do meu pai, antes de morrer, na época, ele estava bêbado dizendo assim: olha, ainda hoje eu chegarei em casa. Como eu ouvi isso? Eu estava atrás de um muro e os dois estavam do outro lado do muro. E eu vi os dois conversando, e meu pai dizendo: eu não fiz filho para usar droga. Ele disse: eu também. E o filho dele na época tinha 2, 3 anos. Eu também não fiz filho para usar droga nem roubar. Meu pai disse: ainda hoje eu matarei meu filho. E eu fugi de casa por medo de meu pai me matar. Olha só, quando eu fugi, eu fui direto para uma biqueira, e ali eu usei realmente com vontade. Voltei ao meu pai e disse: agora o senhor pode me matar, porque agora eu fiz. Quis matar esse meu tio, porque eu tinha raiva dele, ódio dele. Porém Deus fez o meu coração também se arrepender desse ódio. E hoje eu tenho misericórdia dele.
Eu oro pela vida dele. Esse meu primo que era pequeno na época, ele hoje está usando droga pesada. E quando eu o encontro, eu dou conselho a ele. Eu digo, não faça isso com você nem com seu pai. Mas olha lá o que ele estava plantando, gente. Existe uma consequência em tudo que você faz. Olha para dentro da sua casa. Não amaldiçoe o vizinho, porque você também tem dentro de casa. Glória a Deus. E eu gostaria, para nós finalizarmos, ler a pregação de um outro homem, para que a gente conclua. Eu gostaria de a gente ler a pregação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi um homem duro ou bom? Ele foi duro nas suas palavras, porque a palavra dura convertia corações, porém ele tinha realmente compaixão das pessoas. Vamos abrir nossas Bíblias? Que horas que é, pastor? Fala bem? Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 11, 28 ao 30. Eu gostaria de ler a pregação de Jesus Cristo, este Deus que me mandou aqui hoje. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso às vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Olha como ele se apresentou para mim, esse Jesus Cristo. Eu acredito que se apresentou a todos vocês que estão aqui. Jesus Cristo também em Lucas 9,56 diz assim: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ele não veio destruir, ele veio salvar. E Jonas queria destruição. O livro de Jonas termina com uma pergunta, termina com um ponto de exclamação. Exclamação não, é interrogação. E essa interrogação ficará em nossa cabeça também, até que você tenha a conclusão do que realmente você tem para o Senhor, o que você entendeu da palavra do Senhor contra Jonas. Porque o tema que agora eu quero falar para vocês, o tema dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, tratando com Nínive ou com Jonas. E o Senhor diz assim para vocês: tratando com o mundo ou com a igreja? Será que é o mundo que tem que ter misericórdia da igreja? Ou é a igreja que tem que ter misericórdia do mundo? Para finalizar, João 12:47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Esse é o seu Jesus e o meu Jesus. Glória a Deus, pessoal. Deus abençoe a vocês.